Olá, paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o presbítero Júnior, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, né, eclesiástico, um termo de hierarquia, né, como presbítero, né? Mas eu gostaria também, aqui nesse vídeo, estar mencionando como um irmão em Cristo, né? Irmão em Deus, em Cristo Jesus, a qual você preferir. Amém? Irmãos, eu quero estar gravando, né? Já é o segundo vídeo que eu gravo. E eu queria gravar aqui acerca de algumas passagens bíblicas decorrente dos dias que a gente tem vivido, né? Nesses últimos tempos aí, tempo de tecnologia, tempo de avanço, né? E tempo de pandemia também, né? E eu queria também estar gravando aqui acerca, né, de algumas coisas que têm acontecido que eu, como cidadão e como membro de uma igreja, né, eu me sinto triste com algumas ações, né, de alguns irmãos, né. Eu falo irmãos no contexto da Igreja de Cristo, né, porque eu não gosto de dizer que eu tenho uma igreja, né? Porque eu não tenho uma igreja, né? E Cristo, ele tem uma igreja, né? Igreja somos todos nós, né? Todo aquele que reconhece Cristo, ele é chamado de filho, né? Então, todo aquele que reconhece a graça de Deus, né, de Cristo, então ele é conhecido do Pai como ele é conhecido do Filho também, né? Mas enfim, né? Irmãos, eu queria abordar dois contextos, né? Dois contextos pautados na Bíblia, né? E no que a gente vive de cotidiano, enfim. Que é tolerância e moderação. São dois tipos de coisa que está faltando muito nas igrejas atuais. A gente tem deixado muito a emoção falar mais do que a razão em si, né? E muitos podem até, né, pensar em criticar, né, o que eu vou abordar, mas enfim, né? Estamos aí. Eu acho que independente daquilo que eu vou abordar como pensamento, né? Independente disso, eu sei que a gente tem que ser criticado, né? As críticas nos fazem crescer. Enfim, mas eu queria abordar esses dois contextos aí, né? De tolerância e moderação. Duas coisas que têm faltado nas igrejas atuais, né? É só na igreja? Não. Infelizmente não. Eu sou muito usuário de internet, youtuber, Facebook, enfim, né? Eu gosto muito de sempre me manter um pouco atualizado acerca de tecnologia, né? E eu vejo muitas coisas acontecendo no mundo cristão, né? Eu não gosto de tratar também no termo gospel, né? No termo cristão, né? Tem muita coisa acontecendo. E os irmãos têm, né, deixado a desejar, né? Eu não sei, né, aonde nós vamos chegar com tanta intolerância, né, e pouca moderação, né? Tem faltado muita intolerância, tem faltado tolerância aos irmãos, né, de todas as igrejas, e a moderação, né? Eu sei que muitos vão olhar para este vídeo no final e vão dizer assim: ah, mas Jesus, né, em João, capítulo 1 João, a epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Enfim, essa é uma parte A, né? A gente não pode generalizar o contexto, né, inteiro. Então, para
compreender este versículo, teríamos que ler o contexto inteiro. Mas esse não é o assunto abordado neste vídeo, né? O assunto a ser abordado é a tolerância, como eu já havia falado, né? E a moderação, que se encontra no livro de... tem várias passagens, tá? Mas eu queria abordar aqui nos livros aos Romanos, né? Ou Romanos, o livro de Romanos, que foi escrito pelo nosso irmão apóstolo Paulo, né? E a igreja de Roma, né? Eu queria abordar 2 capítulos do livro de Romanos, né? Que é o capítulo 12 e o capítulo 14, tá? O que me levou a fazer esse vídeo? Primeiro, o que me levou foi justamente o que eu venho falando no começo do vídeo, né? A falta de empatia, né? Das pessoas, no contexto geral. No contexto geral, temos desejado a empatia tomar conta do nosso ser humano, invalidando a graça de Deus, né? A graça de Deus que é concedida por Jesus Cristo, no nosso Salvador, né? Irmãos, olha o que diz aqui, ó. Eu estou com a Bíblia na mão, vocês não estão vendo, mas eu estou com a Bíblia na mão e eu quero aqui, e desde já também eu quero pedir perdão, né? Eu tenho um pouco de receio em falar, então às vezes eu posso gaguejar na hora do vídeo, né? Uma coisa indesejável, mas eu creio que Deus vai dar vitória e eu, através desses vídeos, de outros vídeos que eu irei fazer, eu conseguiria alcançar, né, uma melhor linguagem, né, verbal de falar com os irmãos, né? Irmãos, no capítulo 14 de Romanos, vai dizer assim, o tema do texto, né? Tolerância com os fracos na fé, né? Versículo 1, vou estar fazendo a leitura da Bíblia. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Eu queria já no primeiro versículo pausar a minha leitura, né? Uma coisa que eu penso comigo, né? Eu penso comigo que de a gente ter no mundo inteiro expansão da Bíblia, né? Um dos exemplares mais bem vendidos em toda a humanidade, né? É a Bíblia. Então, né? Todo mundo tem um conhecimento. Aqueles que querem conhecimento da parte de Deus, ou conhecer o próprio Criador, a pessoa compra um exemplar e consegue, né? Hoje a gente tem muitos tradutores aí no mundo, né? João Ferreira de Almeida, King James, né? E tem vários outros também, né? Tem muitos aí que fazem a tradução da Bíblia, né? Tem a Bíblia judaica, né? Ou a Bíblia hebraica, né? Traduzida também para uma editora hebraica, né? Aqui também, que é uma Bíblia, vamos dizer assim, mais próximo do original, que nem a James King, né? E nós vemos aqui no versículo 1, não para discutir opiniões. Um dos detalhes que me chama muito a atenção e deve ser abordado nesse vídeo é dividir opiniões, né? Ou seja, fracos na fé, né? Não, porém, para discutir opiniões. Irmãos, tendo vista que a gente tem nas mãos, né, um exemplar bíblico, como todo mundo tem, né? Como todos têm, né? A gente no Brasil tem muitas denominações no Brasil aí, afora, né?
E cada um, né, toma por si um conhecimento básico, né, ou um conhecimento de estudo, né, avançado em teologia, em faculdades, né. Eu bem que gostaria. Eu não tenho, né, faculdade nem nada de teologia, mas eu gostaria muito, né, de estudar o hebraico, o latim, o grego, né, para me compreender mais. Enfim, mas esse não é um assunto abordado aqui e nem quero também desviar o foco. Opiniões. Irmão, eu creio que você deve, né, compartilhar experiência. O que é experiência? Você vai compartilhar algo que você aprendeu, né? Isso é muito bom, né? É edificador. O porém é que quando tem pessoas que ela não está no mesmo nível da tua, vamos dizer assim, da tua pessoa, né? Não querem dizer intelectual, né? Enfim, mas no mesmo nível. Por quê? Porque a compreensão de cada um dos seres humanos são diferentes de acordo com Deus, né? Quer dizer, cada um crê no mesmo Deus, mas de maneira diferente, de maneira que ele criou para si, né? Aí nós voltamos lá atrás, né, onde o homem sempre se afastava de Deus, né, porque ele queria criar um Deus palpável, um Deus que fizesse os caprichos dele, né? Enfim, então assim, cada um de nós, tendo o nosso conhecimento, muitas das vezes nós não queremos nos humilhar em escutar aquele que tem a dizer, né? Nós queremos achar que nós temos mais conhecimentos, nós somos doutores, e isso entra a intolerância, né? E a falta de moderação, né? Por quê? Porque a intolerância, ela, ela não vai deixar espaço para discussões. O que eu quero falar é deixar espaço para uma abrangente discussão de entender o lado do teu próximo, da compreensão do teu próximo, né? Muitas das vezes a pessoa quer se expressar e não consegue, né? E então, às vezes a pessoa que ela tem mais conhecimento acaba não entendendo ou desbaratinando a cara da pessoa, né? Tipo, dando risada, né? Ou coisa do tipo, né? E isso acaba afetando. E observa que no primeiro versículo fala o quê? Fracos na fé, né? Então, assim, você acaba matando a pessoa, né? Quer dizer, você acaba desanimando a pessoa. Nem todo mundo acaba desanimando, né? Mas alguns, né, que já estão magoado, ferido, ele acaba desistindo do seu chamado, né? Do chamado que Deus tem na vida dele, né? Enfim. Versículo 2 diz assim: um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Eu não precisava nem continuar lendo, né, aqui, irmãos, esse livro, né? Olha só, olha só, né? Uns crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Irmãos, é explícito a Bíblia, né? Não tem o que questionar, né? Muitas das vezes a gente quer inventar coisas, né? Inventar religião, inventar uma maneira de o povo obedecer a Deus, né? E eu fico assim, pasmo, né? Porque será que é o certo impor? Porque não é por ditadura, né? A gente não foi chamado para ser ditador da Bíblia, né? A gente não foi chamado para
ditar um governo, né? Porque quem dita não é nós, quem ditou o governo lá atrás foi Deus. Deus já tem ditado um governo, então Deus ele editou o governo todinho, né? Ele é o general, né? Então não é eu e você. Nós simplesmente, né? Eu não sou pastor, mas assim, como pastorado, nós devemos entender que quem dita é Deus, quem dá as regras é Deus. Nós não damos regras, nós orientamos a pessoa ao certo, né? E qual é esse certo? Porque para mim o certo é não comer, né? Mas tem pessoas que acham certo é comer de tudo. O que há mal nisso? No meu ponto de vista, como eu penso, não há mal nisso. O mal nisso está no mau olhar de quem está vendo, na mau índole de quem está observando. Porque quem está observando, ele acha que ele é mais espiritual do que aquele que está comendo. Ele acha que ele pode mais. Ele acha que Deus vai falar só com ele. Então não é assim que funcionam as coisas, né? E tem faltado no meio cristão a moderação e a tolerância. Uma das coisas que fico muito triste é nós como cristãos ser intolerante. Quando eu olho para Jesus, eu não imagino Jesus indo na casa de um macumbeiro, apedrejando ele. Eu não imagino Jesus crucificando um homossexual. Eu não imagino Jesus crucificando uma prostituta ou um prostituto. Pelo contrário, né? Os judeus tinham por costume, até hoje tem costume, né? Por tradições. Nós ainda cristãos, sendo cristão, renovado em Cristo, olha só. Paulo fala que todo aquele que serve a Jesus faz-se pessoa nova, né? Morre o velho homem. Então a gente fica muito ligado à tradição de terno, de vestes. E eu fico pensando, o que Deus pensa de nós acerca disso? Né? O que Deus pensa, né? Porque a gente fica ditando costumes, ditando regras. A Bíblia fala assim, ó, Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu conhecimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Eu queria entrar numa parte aqui, justamente desse contexto, é que as pessoas julgam muito quem cai no adultério. Mas as pessoas não julgam a pessoa que induziu a ele ao adultério. Né? Então, a intolerância na igreja cristã, na igreja de Deus, é muita. A falta de moderação é muita. A gente não tem moderação. Eu vejo porque eu sou cristão, sabe? Eu sirvo a Deus, né? Eu sirvo a Deus na igreja. E eu já passei por diversas ocasiões, né? Diversas igrejas, e a gente observa que tem falta de tolerância. É muita intolerância. Eu não suporto isso, eu não faço aquilo, que não sei o quê. E Jesus Cristo não nos ensinou a ser desse jeito, sabe? Cristo nos ensinou a ser amor, né? Às vezes eu vejo pastores, né, brigando porque o outro acha daquele jeito, porque o outro prega daquele jeito, porque o outro tem um conhecimento errôneo, né, porque o outro tem um conhecimento que vai levar a igreja a sucumbir. Irmão, entenda uma coisa.
A palavra de Deus foi pregada. A palavra de Deus foi narrada para toda a humanidade através de Jesus. Se Jesus não muda, é eu e você que vai mudar a pessoa? Não. Se a pessoa não muda o caráter dela, não é eu e você. Não é eu e você. Agora tem uma diferença eu exigir que a pessoa mude e creia na maneira que eu creio. Isso está errado. Isso é errôneo. Porque eu não posso obrigar ninguém a ter a mesma fé que eu. Eu não posso obrigar ninguém a acreditar no mesmo Jesus que eu acredito. As pessoas ficam falando assim, mas ninguém sai hoje em dia para evangelizar, irmão. Hoje, como eu havia falado no começo do vídeo, hoje a gente tem internet na palma da mão. Há anos atrás, vamos dizer assim, uns 20 anos atrás, a gente não teria isso. Pelo menos os mais pobres, né? Classe pobre não teria isso. Hoje, qualquer pobre tem um celular na mão. Nós temos um celular, temos internet, conhecimento está aí. Então, eu penso assim, que se Jesus não fizer a mudança, não sou eu, não sou você, não é ninguém que vai fazer. Mas é porque o irmão tem mais unção. Irmão, quem prega a verdade de Deus não é questão de unção. Quem prega a verdade de Deus tem amor pela palavra de Deus e prega ela com reverência, com amor, com carinho, com compaixão. E não vai ser unção, vai ser a palavra de Deus que vai mudar. Não é unção, unção não muda ninguém. Unção não mudou Davi. A gente fala de unção como se unção fosse mudar. Unção não muda ninguém. Nunca vai mudar. O que muda é o Espírito de Deus em nossas vidas. O que vai mudar também é a atitude da pessoa com relação a Deus. Se a pessoa tem uma expectativa de visão aguçada, ela vai entender o que Deus quer falar com ela. Ela vai entender os mistérios de Deus. Ela vai entender o que Deus está mostrando para ela. Agora, toda vez que a gente quiser colocar a nossa mãozinha, o que Deus vai fazer? Uma coisa é ser profeta. Profeta é ser uma coisa diferente. E profeta é uma coisa. Profeta prega aquilo que Deus quer. Quem quiser receber, receba. Agora eu não preciso ficar lá me esforçando, achando que eu tenho que fazer com que a pessoa acredite naquilo que eu estou pregando. Não. Se ela achou que está certo, está bem, maravilha. Eu não posso obrigar ninguém a crer. Entendeu? Nós como cristãos temos sido muito intolerantes. Intolerantes com os fracos na fé. Né? Às vezes eu vejo que tem irmão que não tem a mesma fé de ir para um monte, de orar, buscar. Tem pessoas intolerantes, com brincadeiras que não agradam a Deus. Eu penso na minha concepção, né, de homem, eu penso que tem coisas que não agradam a Deus. Principalmente as brincadeiras. E varão vigia, varão vigia. Temos que adorar a Deus. Temos que adorar a Deus. Mas Jesus, quando ele esteve na face da terra, Jesus ele não forçou ninguém a ir até ele. E pelo contrário, Jesus não ia na casa de todo mundo. Jesus não ia. Se você buscar a história decorrente aí, a história de Jesus, você vai entender que Jesus, ao ser batizado, ele vai até aonde? Até os discípulos. Mas observa uma coisa, lógico, Deus tem todo um propósito nisso, tudo. Jesus ele vai até o rio, e lá ele vai começar a ministrar, pregar, tal, e usa o barco de Pedro. Entendeu? Ele não forçou Pedro a ir no mar. Não. Pedro ele sentiu convicção, ele sentiu autoridade na voz de Jesus. Jesus ditou alguma coisa para ele? Jesus militarizou alguma coisa para ele? Não. Jesus pegou, pediu permissão para ele, né? Pediu para ele afastar o barco, né? Com os dois juntos. Não é verdade?
Jesus só pediu. Jesus não colocou a arma, né? Ou então uma espada flamejante na cabeça dele e fala, faz o que eu estou te mandando agora. Não. Você entendeu? É a mesma coisa Zaqueu. Quando você olha para Zaqueu, Jesus está passando pela cidade. Todo mundo vem até Jesus. Jesus não vai até ninguém. Alguém vinha até Jesus. Por que alguém vinha até Jesus? Porque o povo em si sentia carente. O povo em si sentia o quê? Falta de Deus. Entendeu? Hoje você vai na igreja e tem muitas pessoas que não sentem falta de Deus. Tem pessoas que ela vai por tabela. Ela vai para marcar presença. Ela não vai porque ela tá sentindo, ela quer sentir Deus. Entendeu? E muitas das vezes a gente tem um conceito errado de sentir a Deus só na igreja. Deus você sente no trabalho, sente em casa, sente aonde você estiver, você sente a Deus, né? A igreja entre quatro paredes é um tabernáculo onde a gente pode adorar, um lugar, né? Um conceito onde a gente pode expressar a nossa fé em comunhão, em conjunto, né? Mas sentir a Deus eu posso sentir em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Se eu estiver de acordo com a vontade, as necessidades espirituais de Deus, Deus ele vai falar comigo, né? Deus ele não precisa de um templo aonde ele possa pousar e permanecer. Não, Deus nunca precisou, nem antes de Jesus ele nunca precisou, porque eu lembro que quando Davi foi tentar erguer um templo para ele falou, Davi, eu não habito em templo, Davi. Ele falou isso para Davi, né? Que não habitava em templo. Deus não habitava. Lá no tabernáculo de Moisés, Deus também não habitava lá. Porém, Deus ele descia lá. Olha a diferença. Descer não é a mesma coisa que habitar. Habitar é eu fazer morada. Entendeu? Agora, Deus ele vai morar no teu coração. Como assim? São duas coisas. Guarda o mandamento de Deus, ama teu Deus. Guarda os mandamentos de Deus e ama teu Deus. Qual é o mandamento de Deus? Amar Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Guardou, meu irmão. Abraço. Abraço. Eu quero entrar noutra parte aqui, que já está muito longo o vídeo, não queria fazer um vídeo curto, mas enfim. É a mesma coisa que acontece quando você pega também a parte do jovem rico. O jovem rico, Jesus não foi até o jovem rico. O jovem rico foi até Jesus. Né? Houve uma necessidade. Né? E eu volto a falar. O problema da igreja atual não é Deus. O problema da igreja atual não é a igreja. O problema da igreja atual é o quê? É a necessidade da pessoa ter uma relação com Deus. E tem pessoas que ela não quer ter relação com Deus. Quando o filho pródigo vai até Jesus, ele fala, mestre, o que é preciso para herdar o reino de Deus? Aí ele fala assim, Jesus fala das leis. Aí ele fala, não, isso daí eu conheço. Opa, isso daí, Jesus, ó. Eu conheço tudo, Jesus. Para mim, ó, fichinha, faz a prova que eu faço a prova e ainda passo hoje. Aí Jesus falou assim, pois bem. Pois bem. Então faz o seguinte, vende tudo o que tu tem e reparte entre os pobres. Observa uma coisa. O jovem ele conhecia a lei, ele conhecia a Torá, ele tinha dinheiro, tinha fama, tinha tudo. Mas o fato dele conhecer as escrituras ou a lei não tornava ele especial para com Deus. O fato de ele ir no tabernáculo adorar a Deus, prestar culto, ou oferecer sacrifício, né, ou dar sua oferta, né, seu dízimo, como antigamente, né, não tornava ele especial com Deus. De maneira nenhuma. Né? De maneira nenhuma. É a mesma coisa, irmãos. Eu queria aqui narrar também
abrir a parênteses, né? E narrar o meu pensamento acerca de dízimo, né? Já já a gente retorna ao que eu estava falando. Eu já vi muitas pessoas dizendo que tem revelação de Deus, que se não der o dízimo, vai pro inferno. Ué, irmão, quer dizer que se eu continuar no erro dando dízimo, porque o povo judeu era isso. O povo judeu, alguns deles, não todos, não estou generalizando, né? Não estou pegando todos num contexto, né? Mas alguns judeus ia só oferecer sacrifício e voltar para fazer aquilo que ele fazia de costume. Quer dizer, ele vai ser salvo? Me responde essa. E voltando à questão do jovem. Irmão, o que anulou, o que Jesus anulou nele foi isso daí. Dele não ter amor ao próximo. Jesus falou com ele. Então fica difícil. Entendeu? Porque assim, Jesus, eu não posso dar. Quer dizer, eu não vou vender e não vou dar aos pobres, mas eu posso te seguir? Fica à vontade. Entendeu? É a mesma coisa de Judas. Judas seguiu a Jesus. Foi salvo. Provavelmente deve ter participado do dízimo também, né? Do tributo, né, que Jesus deu também, porque Jesus pegou o tributo e deu ao do servo também, dos judeus, né? Perdão, dos discípulos também, que ele ensina Pedro dá o tributo, ele também dá o tributo, né? Então, observa uma coisa. Foi pro céu? Ninguém sabe, meu irmão. Eu acho que a intolerância nossa de achar que nós somos crentes demais, porque nós estamos indo na igreja, porque nós temos uma vida diferenciada, eu acho que isso daí é um conceito errôneo diante da igreja atual. Entendeu? A intolerância, a falta de empatia, a moderação, porque há moderação. Você não pode. É que nem eu vejo os irmãos extrapolando no meio da igreja, irmão. Nem tudo que pula é Deus. Nem tudo que fala a língua estranha é Deus. Entendeu? As pessoas ficam lá, irmão, vigia, irmão. Paulo, o maior escritor da Bíblia Sagrada foi Paulo, né? E Paulo nos ensina a ser moderado, a ter moderança. E as pessoas não querem ser moderadas. As pessoas não querem ser tolerantes. Você viu, irmão? Irmão, não sei o que, isso e aquilo. Irmão.